Muito bem. Também durante o evento, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, que é o órgão que distribui a verba de publicidade federal para veículos de comunicação, reclamou do destaque dado pela imprensa às cobranças de Lula a ministros durante evento no Palácio do Planalto na segunda-feira, 22. Quando o Pimenta reclama, fica um alerta aos empresários, né? Principalmente aqueles que estão de olho no butim. Ó, estou insatisfeito, hein? Estou insatisfeito. O presidente afirmou que Geraldo Alckmin tem que ser mais ágil e que Fernando Haddad tem que conversar mais com o Congresso em vez de ler um livro. Ah, essa eu comentei no X e vou comentar aqui ao vivo no programa. Vamos acompanhar essa declaração do Lula primeiro. Pode soltar. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Ou você faz assim ou não entra na política. Quem ouve o Lula falar isso, de repente acaba se deixando manipular, acreditando que o PT é o partido do diálogo. Basta voltar aqui um pouquinho no programa, quando a gente estava mostrando como o Lula implementou o nós contra eles no Brasil, dividindo a sociedade, não teve disposto a dialogar sobre nada, nem na Assembleia Constituinte, Graep, nem sobre o Plano Real. Na época em que ele estava na oposição, inclusive, ele vociferava contra os programas sociais, incluindo aquele que deu origem ao Bolsa Família, que depois reuniu vários programas da era do FHC e acabou ampliando. Quando o Lula estava no poder, ele poderia se beneficiar disso. Quando ele estava na oposição, ele estava achincalhando. Essa que é a realidade. É o sujeito que queria extirpar o DEM da política brasileira. Esse negócio de PT, Partido do Diálogo, a demonização que fizeram de adversários, de críticos, de jornalistas independentes, faziam lista, que na época se chamava lista negra, hoje tem aí toda uma iniciativa contra o uso dessa palavra, porque diz que é racismo, etc. Agora, fizeram a lista daqueles jornalistas, humoristas e outras personalidades que deveriam ser alvejadas pelos simpatizantes do partido, alvejadas no sentido de serem alvos de ataques nas redes sociais, etc. Nem estou falando aqui fisicamente. Então, colocou aí toda aquela verba de publicidade federal distribuída sem critério técnico algum para os blogs sujos, aquela expressão cunhada pelo José Serra, então opositor na época, para que eles atacassem nossa reputação. Então, essa ideia de que o Lula é o diabo, ele faz algum tipo de conciliação às vésperas da eleição, quando ele precisa se eleger. Aí ele fala, para derrotar aí o fascista, a gente tem que ser todo mundo aqui pró-democracia, então vamos construir uma frente ampla. Você chega no poder, as boquinhas mais disputadas vão todas para o PT, e ele está aí com essa dificuldade imensa de governar, que tem outros motivos, como a gente já analisou aqui nos últimos dias. Os governos do PT estavam acostumados a ter apoio parlamentar à base de propina. Foi assim o esquema do mensalão, era dinheiro sujo para subornar parlamentares para que eles votassem a favor do governo. Depois você tinha a propina indireta, que era o petrolão, você distribuía diretorias da Petrobras para os partidos do Congresso Nacional, eles arrecadavam propina com essas diretorias, vendendo favor e influência de dentro do Estado para quem estava fora, para esses empresários aliados do Lula, que compravam contrato público, molhando a mão de agente público e político. E agora que o Jair Bolsonaro, no governo passado, junto com Arthur Lira, criou o orçamento secreto, claro que o mecanismo ali, Bolsonaro não entende tanto, né? Ele simplesmente avalizou, foi cúmplice na criação do orçamento secreto. Agora, Arthur Lira criou o orçamento secreto, mesmo derrubado pelo Supremo depois, eles incorporaram nas emendas de comissão,
né, aqueles 16,6 bilhões de reais. Então o Congresso se emancipou. E o Lula não sabe mais agora como ter apoio parlamentar, porque os mecanismos estão aí, vamos dizer assim, obstaculizados por todos esses fenômenos. A Lava Jato, inclusive, que descobriu a roubalheira na Petrobras. E agora você tem um Congresso mais exigente. E o Lula vetou aí 5,6 bilhões desses 16,6, sobraram ainda 11 bilhões de reais de emendas de comissão. Mesmo assim, o Congresso quer esse pacote completo, talvez derrube esse veto também. Então, o Lula tem essa dificuldade nesse momento de governar. E aí ele está dizendo o quê? Que os subordinados dele não estão fazendo o serviço bem feito. Só que é um governo sem rumo, de um presidente sem princípio. O Gabriel falou de princípio, eu estava aqui falando, princípio não é exatamente, né? É a agenda, né? Talvez. E estão aí batendo cabeça, Greve, em relação ao futuro, né? Ele quer gastar, ele quer comprar a sua reeleição, nesse sentido de distribuir dinheiro e tal, que é o que ele sabe fazer, mas está tendo muitos empecilhos ao longo do caminho. Felipe, tem um episódio aí desse encontro com jornalistas de hoje, eu não sei se... eu estava olhando aqui o roteiro e eu acho que a gente não vai comentá-lo. Uma jornalista perguntou ao Lula qual foi o tema do encontro que ele teve ontem, a portas fechadas e fora de agenda, com o Arthur Lira. O Lira foi lá para bater um papão com o Lula. E o Lula falou, não conto, não vou te contar. Primeiro porque não foi uma reunião. Se fosse uma reunião, teria outros ministros, teria... Aí o pessoal falou, mas se não foi reunião, foi o quê? Ele falou, foi um encontro entre dois seres humanos. E ele não falou qual foi a substância da conversa. Ele disse, inclusive, Graeb, que não tem obrigação de revelar a conversa com o Arthur. Deixa aqui a gente com os nossos... Só teria obrigação se fosse um encontro mesmo de agenda desses, né? Essa é uma das razões porque o governo não vai para frente. Porque as pessoas sabem que, no fim das contas, é o Lula que tem que dar aval para os acordos que os ministros eventualmente fizerem. Sobretudo se tiver dinheiro envolvido. Porque o PT acha que tem o absoluto monopólio da destruição fiscal do Brasil. Se é para fazer buraco fiscal, só eu posso. Os outros não, eu posso. Eu cavo o quanto que eu quiser. Né? Então, os políticos sabem que, de uma maneira ou de outra, aquilo que eles combinarem, se envolver coisas importantes, vai ter que passar pelo crivo do Lula. E lá foi o Lira. Parece que saiu de lá mais manso, já não está mais tão empenhado em começar um monte de CPIs ao mesmo tempo. Parece que surtiu efeito. Parece que a lábia... Mas, enfim, parece que a barganha deu certo. Certamente. Toma lá da cá. Sempre tem o que entregar, né? Nesse estado inchadíssimo. E aí, ele, no meio do discurso, vem falar de livro. Quero botar o tweet aí que eu fiz hoje, pode botar a produção, para lembrar as frases do Lula a respeito disso. Olha só, em 1981, na TV, eu não gosto de ler, tenho preguiça de ler. Em 2023, ano passado, os livros de economia estão superados. E agora, em 2024, o Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. Como se o Haddad realmente fosse esse intelectual que vivesse fechado em casa lendo livros. É mentira, né? É a imagem até que o PT gosta. Olha, temos aqui um intelectual, o Haddad, etc. Mas tem que deixar de ler um pouquinho para ir lá fazer articulação. Tanto que o Haddad, pode deixar aí na tela, tá, professor, que eu vou voltar. Ao comentar a declaração do Lula, acho que foi provocado por jornalistas, ele falou: eu esqueci meus livros em São Paulo, então estou liberado. Falou, esqueci meus livros em São Paulo, estou liberado.
Quer dizer, o Lula falou que ele tem que deixar de ler para fazer política e ele está lá querendo provar para o chefe que ele é da politicagem mesmo. Ele é politiqueiro. Então, assim, como eu escrevi ali, o culto à ignorância é oficial, é o escambo acima de tudo. Imagina se o Haddad respondesse para o Lula, coisa que ele não vai fazer, porque ele ele odeia que chame ele de poste, né? Mas ele dá cada vez mais sinais de uma submissão completa e absoluta. Ele podia responder, e nós, evidentemente, podemos afirmar que o Lula, se ele tivesse princípios que não tem, se não fosse o oportunista que é, se ele lesse mais, ele falaria menos bobagens sobre Israel, sobre os Estados Unidos, sobre Cuba, Venezuela, sobre um monte de assuntos, inclusive equilíbrio das contas públicas. Mas não, ele simplesmente está preocupado com o poder dele, não está preocupado em fazer aquilo que a experiência mostra que é melhor para o país, para a população. Então, que se dane todo o conhecimento acumulado na história humana e registrado em livro. O negócio aqui é destravar os gastos que eu quero ter para me reeleger. Esse é o pensamento do Lula que está aí expressado nas suas declarações. E o Paulo Pimenta, quer complementar, Greve? Vamos em frente. O Paulo Pimenta disse que o Lula brincou com os integrantes do governo e que os anúncios feitos ontem pela gestão petista foram secundarizados pela imprensa. A reclamação é que a imprensa não destacou os anúncios feitos pelo governo, mas sim essas intrigas. E quem fez essas intrigas? O próprio presidente. Mas o Pimenta, em vez de reclamar com o chefe, ele reclama com a imprensa, que ele tenta influenciar como quem tem a chave do cofre na mão. Então vamos colocar aí a declaração. Eu quero chamar a atenção de um aspecto que pode parecer até uma questão menor. Mas quem conhece o presidente Lula sabe da maneira alegre, fraterna, amiga, que ele estabelece uma relação com todas as pessoas com quem ele convive. E também conosco, que fazemos parte da sua equipe, é assim com a imprensa e tudo mais. Eu acho curioso que, num evento tão importante quanto o de ontem, em que foram feitos anúncios tão significativos, no momento que o presidente Lula fez uma brincadeira como um recurso de retórica, e qualquer pessoa que estava lá presente percebeu que se tratava de uma forma generosa e carinhosa que o presidente Lula normalmente faz com as pessoas que ele quer bem, e ele fez uma brincadeira com o Alckmin, com o Haddad, com o Rui e com o Wellington. Nós tenhamos como manchete de boa parte da imprensa brasileira não os anúncios, tantos anúncios importantes, milhões de reais de crédito inédito acabam secundarizados, como se aquela brincadeira tivesse sido uma crítica, uma bronca, uma reprimenda do presidente Lula, insatisfeito com a sua equipe. Graeve, é uma atuação de um ator canastrão, né? O Paulo, quem conhece o Lula, e ele fez uma brincadeira, e trataram como se fosse uma bronca. Aliás, nem estamos tratando aqui como se fosse uma bronca, né? A gente nem está incluído. A gente está tratando como uma estratégia do Lula de se descolar do eventual desgaste diante da bateção de cabeça do governo, da dificuldade de resolver o impasse junto ao Congresso Nacional. O Lula faz o que sempre fez, que é colocar a culpa nos outros. A culpa é do Lula, ele coloca em quem quiser. Aí a imprensa diz, exatamente. Aí a imprensa diz, não, o Lula deu bronca em seus ministros, etc. E mesmo assim, essa imprensa que é incapaz de dizer que o Lula está colocando nos outros a culpa que ele carrega, o Paulo Pimenta fica insatisfeito, porque acha que foi tudo uma brincadeira e a imprensa deveria estar aí reverberando, né, lendo o WhatsApp da SECOM,
Tá cheio de gente na TV lendo o WhatsApp da Secom, né, pessoal? O pessoal sabe, né? Mas não, tem gente que, olha, ousou chamar a atenção para outra coisa e não para as pautas positivas que o governo fica disparando para o WhatsApp dos seus apresentadores favoritos. Como assim? Como ousam? Grebe, essa imprensa tá demais, hein? Que coisa, que indisciplina, né? A pauta tá ali pronta no WhatsApp da Secom, é só copiar, poxa. É só ler no ar, é só ler no ar. Atenção, o governo agora faz a maior ofensiva a favor da classe média brasileira. Quer fazer invenção porque copia. É não precisa falar mais nada. Olha só, primeiro, vamos de trás para frente. O Lula estava com cara de quem estava dando bronca, assim. A cara e o tom de voz do Lula eram de quem estava dando bronca. Se vocês prestaram atenção no vídeo lá, vocês devem ter percebido isso. Ele não estava sorridente, ele não estava falando com leveza, ele estava irritado. Ele deu bronca, assim, no pessoal. Né? Em segundo lugar, a imprensa cobriu. Tá cheio de manchetes sobre o tal do programa. Deu lá o destaque necessário para o programa. Um programa importante, tá bom, ok. Não foi ignorado. É mentira do Paulo Pimenta que foi ignorado. E o fato de ser mentira torna ainda mais inaceitável ainda essa cobrança do cara de comunicação do governo para que a imprensa entre na linha.